Hoje eu vim falar para vocês de estratégia de prova, especialmente do primeiro dia do Enem, compreende linguagens humanas e redação. Eu sei que é um ponto que traz muita preocupação para vocês nessa reta final, mas eu vou delimitar, vou descrever o meu passo a passo que eu usei lá na minha estratégia de prova para ser aprovado no Enem 2021, na expectativa de que vocês consigam ouvir essas dicas, ouvir essas técnicas e incorporar elas da melhor forma possível na estratégia que vocês estão desenvolvendo para alcançar o resultado de vocês nesse Enem 2023. Então, primeiro os pontos mais básicos, né? Para você que nunca fez o Enem, quando você chegar lá na hora da prova, você vai se deparar com esse caderno aqui de questões. Esse aqui que eu peguei, no caso, é o caderno do Enem 2021, mas a ideia é a mesma, né? Ele é o caderno que contém as questões da prova, então você vai abrir ele e você vai se deparar com as questões mesmo e com as alternativas que cada questão tem. Só que a ideia é que esse caderno não tem valor oficial no quesito de marcar questões, né? Ou seja, quando você marca alternativas, né? Por exemplo, eu marquei aqui nessa questão maior aqui da esquerda, a questão número 10, eu marquei a alternativa D. Não importa o que eu marquei aqui nessa questão, eu marquei no caso a D, mas esse caderno fica comigo, eu levo ele para casa. Então o avaliador não sabe que eu marquei a letra D. Então como é que eu faço com que essa marcação se torne oficial? Com essa outra folha aqui que é o cartão resposta. No caso, essa não é a folha oficial, porque a folha oficial, né, do caderno de resposta, no caso do cartão resposta, fica com os fiscais. Essa aqui que eu peguei na internet foi uma que eu usei para fazer um simulado. E a ideia dela é que você vai ter para cada questão várias bolinhas onde você vai marcar efetivamente as alternativas que você acha corretas para aquelas questões, né, do caderno de questões. A primeira coisa que eu fiz no meu primeiro dia de Enem foi ler a proposta de redação. Então eu fui lá, abri no meio do caderno de questões, e apesar de ser um caderno de questões, é nele que fica também a proposta de redação. Essa aqui foi a proposta que eu peguei no meu Enem 2021. E você vê que ela está toda rabiscada, porque a ideia não é ler só os textos passivamente, é você sublinhar aquilo que você acha mais importante, escrever os pontos que você acha que precisam estar no seu texto, e também já desenvolver o seu projeto de texto mesmo, né? Saber quais são os pontos do seu argumento 1, do seu argumento 2, da introdução, da conclusão, né? E os elementos de cada parágrafo. Então, essa é a primeira coisa que eu fiz na minha hora de prova, né? Ali no meu dia de prova. Eu li a proposta de redação, tentei já esboçar algumas ideias, mas eu não comecei a escrever o rascunho nesse momento. Primeiro eu só li os textos motivadores e tentei entender qual era a proposta e o que eu poderia escrever a partir daquilo. E uma vez que eu li a proposta de redação, aí sim eu parti para as questões, que é o que eu vou estar falando agora. A prova de linguagem ela tem 45 questões, mas para a maior parte das pessoas ela demora mais do que a de humanas. Então a ideia inicial da prova de linguagem, ali nos seus primeiros 30 minutos de prova, vai ser ler as questões, mas buscar só as mais fáceis. Então você pega ali questão 1, passa o olho nela, começando pela leitura do comando, e o comando é essa parte aqui da questão, ó. Essa parte aqui que pergunta, isso aqui é o comando, isso aqui é o texto, e isso aqui são as alternativas, esses 5 itens aqui. Então você sempre lê na ordem comando, alternativas, texto, porque aí você já consegue saber se tem alguma alternativa que pode responder o comando de uma forma satisfatória, e depois você lê o texto para confirmar se existe uma relação entre a alternativa, o comando e o texto. Porque não adianta você marcar uma alternativa que responde o comando, mas que às vezes não tem nada a ver com o texto, se o comando tinha te pedido para marcar de acordo com o texto. Entendeu? Então você vai ler nessa ordem e você vai identificar. Se você, na leitura do comando e das alternativas, viu que a questão já pode ser um pouco mais difícil, e quando você passou o olho no texto, viu que já era um texto mais difícil de ler, você pula a questão. E em linguagem, você vai pular muitas questões nesse primeiro bloco de 30 minutos. Especialmente nesse primeiro bloco de 30 minutos, mas isso vale também para todo o restante da prova praticamente. Você vai pular muitas questões de linguagem, até que eventualmente você vai ter que dar uma atenção maior para essa prova. Então eu estou começando a falar de linguagem, mas porque ela é a primeira prova com que você se depara logo que você abre o caderno de respostas, né, depois de ter lido a proposta de redação, obviamente. Mas você vai começar fazendo humanas. Tá? Então, a prova de humanas ela também tem 45 questões, mas as questões em si são mais fáceis de modo geral. A maioria das pessoas acham humanas mais fácil do que linguagem. Você pode ver que as questões de humanas elas parecem muito com as de linguagem, no sentido de é um texto com um comando e alternativas. E algumas têm até imagens também. Então, assim, a estrutura da questão é muito parecida com a de linguagem. A estrutura de humanas é muito parecida com a de linguagem.
mas a dificuldade tende a ser menor para a maioria das pessoas. Isso no sentido de os aprovados em medicina, eles têm notas maiores em humanas do que em linguagens. É com isso que eu estou querendo dizer que a prova tende a ser mais fácil para a maior parte das pessoas. Eu estou tentando pensar como se você já tivesse na mentalidade de um aprovado, porque é isso que eu espero que você esteja fazendo, né? Tendo a mentalidade de um aprovado. Então, tendo essa mentalidade, você vai encontrar a prova de humanas muito mais dinâmica do que a de linguagem. Mas isso não é uma obrigatoriedade, apesar de ser o que acontece com a maior parte das pessoas. Mas, enfim, você vai avaliar o seu caso e provavelmente você vai seguir essa estratégia que é a que eu estou passando, né? Assim, e é que a maioria das pessoas acaba tendo melhores resultados com ela. Então, você vai pegar as questões de humanas, vai tentar identificar as que são mais curtas primeiro. Começa aqui, tem um texto bem curtinho, as alternativas são bem diretas. Você consegue já responder ela de primeira, praticamente. E você vai ver que a média de tempo nessas questões de humanas, no primeiro momento de prova, vai ser ali de 1 minuto no máximo ali por questão, 1 minuto e meio, né, por questão. E talvez nessa primeira meia hora de prova você já consiga fechar 20 questões, não só de humanas, mas também aquelas poucas de linguagens que você achar mais fáceis, mais diretas. E com isso, na primeira meia hora de prova, você consegue fechar esse volume que eu acho bem grande de questões, né? 20 questões são muitos itens, muitos tópicos a serem pensados. E mesmo assim você consegue resolver ele de forma muito rápida, porque são as questões mais fáceis da prova. Então, esse primeiro bloco de 30 minutos, ou até você pode dizer que isso vale também para o segundo bloco de 30 minutos, né? Aquela primeira hora de prova, ela tem um valor muito importante em volume de questões. Você vai fazer um volume muito grande de questões, questões fáceis, rápidas de serem desenvolvidas, e ganhando esse volume, você economiza tempo, você está juntando tempo economizado lá para as questões mais difíceis, para aquelas médias também, que eventualmente vão precisar de mais tempo. Então a ideia é essa, pegar questões fáceis, tanto de linguagens quanto principalmente de humanas, e tentar resolver o máximo de questões de humanas. Isso eu estou falando ali nos primeiros 30 minutos, ou até mesmo ali na primeira hora de prova, isso também se aplica. Claro que a quantidade de questões vai aumentar, né? Nos primeiros 30 minutos a média ali é de 20 questões, e nos primeiros 60 minutos, de modo geral, você vai ter já feito uma média ali de 30 questões, 40 questões. Tá, isso é uma expectativa, uma estimativa, né? Seguindo essa estratégia. E aí, como é que você vai fazer com a redação nesse primeiro bloco de 30 minutos, ou até mesmo na primeira hora de prova de modo geral? Você vai esboçar o projeto de texto, como eu comentei, e vai fazer as suas anotações logo no início da prova, mas pode ser que algumas ideias demorem a surgir. Então, quando você pegar a proposta de redação, você não vai ficar ali meia hora lendo a proposta e tentando desenvolver um texto. Você vai dar ali 5, 10 minutos de leitura e depois vai partir para as questões. Então, o que vier veio e o que não vier vai aparecer depois. O raciocínio que não surgiu vai surgir depois. E aí chega esse depois, né? Eventualmente, quando você já está ali com 40 minutos de prova, 50 minutos de prova, você já vai ter desenvolvido, ainda que subconscientemente, alguma estratégia, né? Algum texto ali para ser escrito. E a ideia é que você vá complementando o texto a partir do rascunho. Então você desenvolveu a base do seu projeto de texto lá no início da prova, o que ficou faltando você escreveu, você complementou lá nos 45 minutos, nos 50 minutos de prova, e depois você vai começar a fazer o rascunho. Isso intercalando com as questões. Então você percebeu que eu falei ali que os primeiros 30 minutos de prova vão ter muitas questões, né? Mas ao mesmo tempo você pode eventualmente voltar ali na redação, fazer um esboço bem rápido na própria proposta de redação e depois voltar e fazer mais questões. Só que o quesito rascunho, né? Ou seja, o rascunho da redação, você vai começar a fazer num tempo mais distante mesmo, já na segunda hora de prova praticamente, ali 1h30 de prova talvez. Então a redação ela é intercalada com as questões, mas ela tende a demorar mais de modo geral para ser começada mesmo. Então o rascunho demora mais para começar de modo geral, pelo menos falando na minha estratégia. Tem gente que recomenda que você comece fazendo pela redação, mas tudo que eu estou falando aqui foi o que eu fiz. Então tente avaliar se isso vai se aplicar para o seu estilo de escrita, né? Porque tem gente que escreve rápido, gosta de escrever logo no início, e tem gente como eu que gosta de ser mais cauteloso com a redação, começar depois, demorar um pouco mais e dar um foco igualmente grande, né, tanto na redação quanto nas questões. Né? Então eu intercalava a redação com questões. A ideia geral que eu tentei passar é que nas questões fáceis você vai identificar aquilo que é mais curto, mais rápido e mais fácil. Né? Só que nem toda a prova é assim, obviamente. Né? A partir da primeira hora de prova, né, ali já no quarto bloco de 30 minutos,
você vai encontrar questões mais difíceis, né? Não necessariamente as mais difíceis da prova, mas você começa a entrar num território já de questões médias. E essas questões médias, elas vão ter textos um pouco maiores, né? Não tão grandes quanto as mais difíceis, necessariamente, e também vão ter uns raciocínios um pouquinho mais complexos, no sentido de vão exigir mais teoria de você ou mais interpretação de texto. E isso é normal, elas na verdade compõem a maioria da prova, né? A maior parte da prova não é de questões fáceis nem de difíceis, mas sim de médias, e por isso o nome, né? Elas ficam ali justamente ocupando a maior faixa, né, da prova. E a ideia é que você vai desenvolver elas parecidas com as questões fáceis, só que de uma forma um pouco mais cautelosa. Você já não vai fazer em 1 minuto uma questão média, você vai demorar 1 minuto e meio em média. Claro que você vai resolver algumas mais rápido do que outras, né, sem demorar muito também, não passando ali de 2, 3 minutos por questão, mas você não vai resolver de forma tão rápida, você vai pensar um pouco mais. E aí, nesse quesito do pensamento, eu queria abordar um ponto bem rápido aqui, que eu sei que também traz muita dúvida para vocês, que é sobre o ficar em dúvida entre duas alternativas. A base da técnica para você resolver essa dúvida entre duas alternativas foi aquela estratégia de leitura que eu passei para vocês agora há pouco, que é ler comando, alternativa e texto nessa ordem. Quando você lê comando e alternativas logo em seguida, você já consegue ter uma primeira impressão. E essa primeira impressão, que é a ideia de que uma alternativa já está muito bem encaminhada em resolver um comando, te ajuda muito a decidir qual alternativa das duas ali que você ficou em dúvida no final é a mais correta. Porque lembra, o comando é o que determina o gabarito. O texto não apita muita coisa, é o comando que determina o gabarito. Se você lembrar disso, você vai entender que quando você fica em dúvida entre duas, em boa parte das vezes você se esqueceu do que o comando pediu. Porque muitas vezes acontece de uma alternativa dizer o que você está querendo ouvir, ou seja, uma alternativa explicar o que você entendeu do texto, e outra alternativa está efetivamente respondendo o comando, e aí por gostar mais da alternativa que está explicando o que você entendeu do texto, você marca ela, e ela é a errada porque ela não respondeu o comando. O comando é que determina o gabarito. E uma vez que você entende isso, você erra menos, você passa a ficar menos em dúvida entre duas ou até três alternativas. E esse ponto vale tanto para humanas quanto para linguagens, mas principalmente em linguagens. É uma prova elaborada para você ter mais dúvidas mesmo, porque a interpretação de texto requer que você saiba eliminar essas dúvidas com sabedoria, e a prova está muito interessada em avaliar essa sua habilidade. Então foque nesse conceito de que o comando é muito importante. As questões mais fáceis de humanas vão ter, de modo geral, um caráter mais interpretativo, né? Enquanto que em linguagens tudo é interpretativo e tudo é mais difícil do que em humanas de modo geral, né? Mas em humanas a interpretação costuma ser mais fácil, porque você vai ter um contexto histórico e tudo que você tem que responder é realmente o que você entendeu daquele contexto à luz do comando, como sempre, né? Mas você tende a ficar menos em dúvida, tende a acertar mais e de forma mais rápida. Enquanto que as questões mais fáceis de linguagens, elas vão lidar primeiro com aquilo que não depende do texto. Então tem questões em que o comando te pergunta algo que, apesar de ter a ver com o texto, não está sendo limitado por ele. Então quando o comando te pergunta alguma coisa, por exemplo, gramatical, em que você já consegue identificar uma falha, né, ou um desvio de ortografia, é aquilo que a questão está perguntando, você não precisa ler o texto inteiro para resolver a questão, e aí ela tende a ser mais fácil. Ou mesmo uma questão que te pergunta uma estratégia de comunicação ou uma figura de linguagem em cima de uma imagem. Quando você viu a imagem, já entendeu a estratégia, já entendeu a figura de linguagem e já consegue marcar a questão, né, marcar a alternativa, você não precisa ficar interpretando muito além daquilo. Então, questões mais diretas e que tendem a falar menos do texto e mais de algo externo a ele, costumam ser mais fáceis em linguagem. Tem aquelas também de propaganda em que, apesar de não falar de algo muito externo ao texto, né, depender mais do texto mesmo, acabam sendo fáceis porque depende de uma interpretação mais superficial, né, e de modo geral é isso, assim, para as questões fáceis. As médias ficam ali no território médio, então assim é muito diverso, não vale a pena descrever elas, porque é mais fácil entender as questões difíceis e fáceis e depois o que sobrar no meio é questão média, né? Então eu vou descrever as questões difíceis para vocês. E linguagens, elas tendem a ser aquelas mais subjetivas, aquelas que dependem de um olhar mais apurado para pinturas, para poesia, enfim, obras artísticas mesmo, né? Artes plásticas de modo geral são mais difíceis em linguagens. E em humanas são questões mais conteudistas, né? Que pedem um filósofo mais específico,
ou que falam de um conceito que você talvez não tenha ouvido falar. Então você tem essa dualidade, né? Em linguagens são questões muito subjetivas, que são mais difíceis, e em humanas questões muito conteudistas, muito objetivas, que exigem que você saiba a matéria, são mais difíceis, né? E quando eu digo exigir que saiba a matéria, não significa que é uma matéria comum, né? E sim uma matéria mais difícil mesmo, né? Uma matéria mais particular. Então esse é o perfil das questões difíceis e fáceis, né, que eu comentei anteriormente, em linguagens humanas. E o que cai no meio são questões médias. A progressão da prova é você fazer, que nem eu falei, um volume alto de questões. Então ali na primeira metade da prova, você vai fazer cerca de 60 questões, né, 70 questões. E talvez não 70, né? Acho que 60 é um número mais preciso, mas enfim, vai depender da prova que você pegar também. E a segunda metade da prova, ela vai estar mais focada nas questões difíceis, que demoram mais para ser feitas, e por isso você acaba fazendo menos questões, mesmo, para cada bloco de 30 minutos. E você vai acabar focando mais na redação, mesmo, né? Nesse segundo bloco de tempo, né? E aí a ideia da redação é você tentar fazer um rascunho ali nessa primeira metade da prova, e na segunda metade da prova você vai fiscalizar esse rascunho, vai repassar ele várias vezes e vai passar a redação a limpo, né, para a folha oficial. Na hora que você está fazendo o seu rascunho, você tem que se atentar muito para essa incompetência. Isso você já deve estar treinando ali nas redações, mas você precisa também ter cuidado com o tempo, né? Não escreva pensando no perfeccionismo. O rascunho, o nome já diz, né? Ele é um esboço. Você vai reescrever muita coisa que está ali, e a ideia é que realmente aquilo ali sirva para você fazer um molde, mas que não seja uma coisa fechada, né? O que você escrever no rascunho não necessariamente é o que você vai copiar para a folha oficial, né, de redação. E para isso você precisa administrar o seu espaço. E aí o que eu recomendo? Só escreva um parágrafo de rascunho quando você já tem todas as ideias montadas na sua cabeça para aquele parágrafo. Então não comece a escrever um argumento para querer desenvolver ele. Então, quando você tem uma ideia para um parágrafo, você não começa a escrever querendo que as ideias fluam. Você tem que fluir as ideias antes de você escrever. Sei que tem muita gente que recomenda você ir escrevendo porque as ideias vão fluindo. E embora isso valha muito para a proposta de redação, que foi o que eu comentei lá no início da prova, né? Quando você abre o caderno de questões, você vai abrir a proposta de redação, vai começar a desenvolver as suas ideias, a rabiscar mesmo, a escrever. Só que na hora de fazer o rascunho, como o espaço é limitado, a ideia é que você tente pensar mais antes de escrever. Só que tem que ser equilibrado, né? Você não vai ficar ali pensando meia hora para escrever uma linha. Tente pensar bastante, né, antes de escrever, para você não desperdiçar espaço, mas também não fique sendo muito perfeccionista, porque aquilo ali ainda é o rascunho. Na hora de passar para a folha oficial, você vai ver o que tem de errado no rascunho, né, o que você corrigiu já e também o que você pode ter deixado passar despercebido, e aí sim vai passar limpo para a folha oficial. Esse processo de passar limpo deve demorar ali uns 40, 50 minutos em média. Isso eu estou estimando porque na hora da prova eu não consegui contar exatamente, justamente porque eu intercalava a redação com questões. Então eu não tinha ali 1h30 para fazer redação. Eu tinha ali espaços, né, dispersos, né, minutos soltos pela prova. Enquanto eu estava fazendo questões, eu ia lá e escrevia uma linha na redação. Tinha uma ideia, começava a escrever um parágrafo, ou lembrava que tinha alguma coisa errada, alguma coisa que estava faltando num parágrafo. E era assim que eu ia escrevendo o meu texto, eu intercalava com as questões. E aí como é que você vai fazer? Primeiro, para administrar o seu tempo, né? Eu falei de fazer 20 questões no primeiro bloco de meia hora, mas como é que você vai saber que você fez 20 questões se você vai marcar a folha de resposta só no final da prova? A ideia é que você não vai marcar a folha de resposta só no final da prova, você vai marcar ao longo dela. Repare então que a minha estratégia de prova ela tem como um ponto muito central a mistura de atividades. Eu não estou só fazendo questões, nem só fazendo redação ao longo da prova inteira, né? Eu não fico ali num modo fixo e depois eu troco para outro modo e fico mais 1 hora naquele. Não, eu misturo as atividades. Dentro de 1 hora de prova, eu fiz tanto redação, quanto questões, quanto marcação na folha resposta. Eu misturava essas atividades justamente para não ficar tão cansado, porque o cansaço ele vem principalmente de uma tarefa repetitiva. Quando você fica ali 4 horas de prova só fazendo questões, depois 1 hora só fazendo redação e depois meia hora só marcando folha-resposta, você fica exausto no final da prova. A ideia é que você misture as coisas conforme elas acontecem, ou seja, fazer a prova de uma forma natural. Você está fazendo questões, se você começou a ficar entediado com as questões, vai para a redação, tenta escrever um pouco. Ficou empacado na redação, volta para as questões. Ah, está com certeza em alguma questão, marca lá na folha de resposta.
E aí eu vou até abordar esse ponto agora. Quando você vai marcar uma questão lá na sua folha de resposta? A ideia é que você marque quando você tenha certeza, obviamente, né? Quando você tiver certeza da alternativa que você marcou no caderno de questões, você vai lá e passa ele para a folha de resposta. Só que como é que você determina essa certeza? Primeiro, é uma coisa muito intuitiva, né? Se você marcou a alternativa e você tem certeza, obviamente, né? Você já entendeu que aquela é a resposta mais provável daquela questão, ou seja, quando você acha que dá para marcar mesmo, aí você vai lá e marca no cartão resposta. Agora, se você ficou em dúvida entre duas, ou marcou uma e ainda não está muito certo de que aquilo ali tem a ver com o comando ou com o texto, enfim, se você tiver qualquer pendência com aquela questão, se você quiser voltar nela depois, não marca ela no cartão resposta. Você só vai marcar questões no cartão resposta quando você tiver certeza de que você não vai voltar nela. Ou seja, quando você não quiser revisar mais aquela questão, você marca ela no cartão resposta. E aí, conforme você for marcando no cartão resposta, você vai tendo uma noção de quantas questões você fez. E claro que ao longo de, por exemplo, 1 hora de prova, você consegue saber que você fez, sei lá, 30, 40 questões naquela hora, mas quando você já está na segunda, terceira hora de prova, já fica mais difícil ter uma noção de quantas questões foram feitas em cada bloco de 30 minutos. E aí que entra esse tão famoso, né? Eu vejo muita gente perguntando nos comentários, esse jogo da velha. Famoso no sentido assim, de que vocês perguntam muito, né? Esse jogo da velha, vocês veem que ele tem 9 quadrados, né? 9x. E cada x desses, cada marcação dessas, representa um bloco de 10 questões que foi feito. Então, cada vez que um adesivo de tempo era retirado, eu sabia que meia hora de prova tinha sido passada. E aí, quando aquela meia hora de prova tinha sido passada, eu via quantas marcações eu fiz no meu jogo da velha. Se eu tinha feito 2, 3 marcações ali nos meus primeiros 30 minutos de prova, eu sabia que eu estava dentro do tempo. E aí, quanto que é o tempo que você tem que demorar para cada questão, né? Qual é o tempo que você vai investir em cada bloco desses de 10 questões? Vai variar ao longo da prova esse tempo. Né? Como eu comentei, na primeira hora de prova você vai querer fazer 30, 40 questões. Enquanto que já na segunda metade da prova, né, já depois ali da terceira hora de prova, você vai fazer muito provavelmente 30 questões. Então você vê que na primeira metade da prova você vai fazer 2/3 da prova. Entende? Na primeira metade do tempo você vai fazer 2/3 das questões. Então, a ideia é que no primeiro bloco de 30 minutos, cada questão demore, em média, 1 minuto e meio para ser feita. Né? Ou seja, você vai fazer ali as 20 questões em 30 minutos. Já a partir da primeira hora de prova, eu diria que 2 minutos é um tempo razoável. Né? O ideal é você tentar manter esse tempo de 1 minuto e meio para a prova inteira. Mas ele vai aumentando ao longo da prova justamente porque a dificuldade das questões que foram sobrando vai aumentando. De modo geral, você vai tentar manter essa faixa de 1 minuto e meio a 2 minutos e meio para as questões fáceis e médias. As mais difíceis podem demorar 5, 6 minutos. E é por isso que você quer fazer as fáceis e médias o mais rápido possível e o mais cedo possível para deixar o tempo restante para fazer as questões mais difíceis. Né? E investir mesmo tempo de qualidade nelas, porque elas são mais difíceis justamente porque demandam um pensamento mais profundo, demandam uma reflexão. Né? E por isso você vai guardar esse tempo para elas. E você vai medir esse tempo a partir desse jogo da velha que eu comentei. Vai vendo quantas questões, né, quantos blocos de questões você fez para cada bloco de 30 minutos, né, cada X marcando 10 minutos. E a partir desse momento que você marca ali quantas questões você fez por bloco, você consegue ir calculando ali aproximadamente quanto tempo você está demorando por questão. E o importante dizer que esse X que era marcado no jogo da velha, eu só marcava quando eu já tinha feito ali a confirmação das alternativas no cartão resposta. Então, quando eu marcava 10 questões no cartão resposta, eu ia lá e fazia um X, e aí sim eu sabia que eu tinha feito efetivamente, oficialmente, 10 questões. Porque não adianta fazer 10 questões no caderno de questões e só marcar 2 no cartão resposta. Eu não fiz 10 questões, eu li e resolvi ali parte do pensamento dessas 10 questões, mas eu só consegui efetivamente confirmar 2 questões. Então, para fins de contabilização, eu só vou contar aquelas que foram efetivamente marcadas no cartão resposta, na hora que eu for fazer o meu jogo da velha. Essa é a estratégia assim, de primeiro dia. Eu sei que eu não fiz um passo a passo muito linear, né? Vocês viram que eu fui e voltei em vários pontos, mas a ideia geral é essa. Você precisa fazer as questões mais fáceis primeiro,
intercala com um projeto de texto ali da redação nesse primeiro momento em que você está fazendo ainda questões fáceis. Conforme as questões vão ficando mais difíceis, né? Ou seja, quando você começa a pegar questões médias, aí sim você vai começar a desenvolver mais a redação por uma coisa até lógica. Eu falei para vocês que você tem que alternar entre tarefas, né? Então, quando uma coisa está empacada, você muda para outra. Conforme as questões vão ficando de fáceis para médias, você sente esse aumento na dificuldade e você tende automaticamente a querer sair mais das questões. E é isso que te traz a desenvolver mais a redação. Então, nas questões fáceis, você está ali num modo de resolução de questões muito fáceis. E aí, conforme as questões vão aumentando de dificuldade, você passa a dar mais priorização, a mais prioridade, né, para a redação. E a ideia é que isso se siga, né, isso se perpetue ali até que você comece a fazer as questões difíceis. E quando você pega as questões difíceis, que você vai estar demorando 6, 7, até mesmo às vezes 10 minutos numa questão, você vai estar conseguindo voltar na redação e já desenvolver ela com muito mais calma, muito mais tempo, porque você resolveu um volume grande de questões no início da prova, então essa pendência já foi bem resolvida no primeiro momento. Se você tem interesse em aprofundar o seu estudo da estratégia de prova, tanto para linguagem quanto humanas, eu tenho uma linha de e-books CTI do Enem. Já tem e-books de linguagens humanas e matemática, e o de natureza está em produção. São e-books onde eu aprofundo as partes mais específicas mesmo da estratégia de prova, que é como resolver questões de pinturas, por exemplo, em linguagens, poesias em linguagens, como é que você vai fazer quando você está em dúvida entre duas alternativas, e aí tem uma técnica específica para cada tipo de questão. No caso, uma técnica geral que se aplica a vários casos específicos, aí eu mostro o estudo em detalhes no e-book. O de humanas também tem as suas particularidades, falando sobre como você vai decifrar alternativas, como você vai identificar as mais fáceis. Enfim, vale muito a pena o e-book. Tem tido um retorno muito bom, assim, o feedback de vocês tem sido excelente. E isso tem me motivado a continuar escrevendo essa linha. Se você tiver alguma dúvida de estratégia de prova, deixa nos comentários. Eu vou estar respondendo eles mais próximo do lançamento do vídeo, né? Então, conforme eu lançar esse vídeo, eu vou estar respondendo aqueles comentários mais pertinentes, aqueles que eu acredito que vão ajudar a maior parte das pessoas. E se você quiser me acompanhar também no Instagram, o link está na descrição. Todos os links estão na descrição, né? Tanto dos e-books quanto do Instagram.